O Governo diz que foi um sucesso a operação de emissão da dívida pública desta semana. O Jornal Público hoje faz contas, diz que este ano os custos com a dívida pública devem atingir os 7.100 milhões de euros, ou seja, mais 808 milhões de euros do que aquilo que o Governo previa no Orçamento de Estado. Miguel Portas, bom dia. Bom dia. O que é que se pode dizer destas contas e destes números? O que se pode dizer é que é um pouco como um copo de água a meio gás, portanto, tanto se pode dizer que está meio vazio como está meio cheio. O que eu quero dizer com isto? É evidente que o público tem toda a razão quando, fazendo as contas, conclui que há uma subestimação do que Portugal vai ter que pagar em juros e amortizações de dívida soberana ao longo do ano de 2011. Parecendo que não, esses 800 milhões de euros são um valor não muito longínquo do que foram os cortes na função pública, previstos para 2011, ou são, grosso modo, aquilo que foram os ganhos na execução orçamental do ano de 2010. E, portanto, é como se, desse ponto de vista, se tivéssemos ficado em casa. Agora, o que me parece relevante, e que é bom que se entenda, é que quando se fala em pagamentos de juros da dívida na casa dos 7.000 milhões de euros, estamos a falar de um orçamento só para a dívida, que é da escala do orçamento para a educação. E, portanto, estamos a falar mesmo de muito, muito dinheiro. E daí ser tão importante esta questão do valor a que sai o juro, a que sai, no fundo, o preço de cada emissão de dívida pública. E é por isso que não se pode clamar vitória pela emissão de dívida pública desta semana, vitória no sentido de dizer que os problemas se resolveram, não. É evidente que juros a 6,7%, 6,8%, são menos juros do que aquilo que se poderia esperar? Exatamente, é menos, ou seja, são juros muito altos, que continuam a ser muito altos, continuam a ser o resultado de uma operação de especulação sobre a economia portuguesa e sobre a dívida portuguesa, mas são juros mais baixos do que aqueles que eram esperados e são juros que deram para respirar. Desse ponto de vista foi como que um alívio. Houve, aliás, muita gente, não tenho dúvida nenhuma disso, que ficou a suspirar. Muita gente que esperava uma perspectiva catastrofista sobre esta emissão. Eu não me esqueço das declarações feitas pela doutora Teodora Cardoso, uma economista da área, do professor Cavaco Silva e administradora do Banco de Portugal, aliás, ao arrepio do que o próprio governador do Banco de Portugal tinha dito em matéria de financiamento da economia portuguesa. Como também não esqueço que Cavaco Silva, no exato dia em que esta emissão correu menos mal, digamos assim, para o país, o tema de que se lembrou na sua campanha eleitoral foi o de falar da possibilidade de uma crise política. Digamos que não podia ter escolhido melhor tema para esse dia. Ou seja, houve de facto muita gente que ficou a suspirar. Porque, de facto, uma má emissão de dívida, com um juro acima dos 7%, teria alimentado aquilo que é a vontade não explícita, não dita, da direita portuguesa, no sentido de vir o FMI para Portugal. Houve, aliás, numa conferência de imprensa, enfim, de um protagonista secundário do PSD, uma eurodeputada, que agora, a propósito desta comissão que esteve cá, em que ela pertencia à comissão, como eu e a Elisa Ferreira, do PS, em que nas declarações finais ela dava o exemplo da entrada do FMI em Portugal nos anos 80 e dizia que tínhamos sobrevivido a isso mesmo e que era esse exemplo que era preciso ter para Portugal hoje em dia. Portanto, há de facto muita gente que o que quer é cá o FMI. Eu até já fiz uma crónica aqui na Antena 1 dizendo que tenham calma porque o FMI já cá está. E de facto, em certo sentido, é verdade. Os congelamentos de pensões, ou as quebras de salários na função pública, ou os aumentos do IVA, pertencem ao receituário tradicional do FMI. E, portanto, desse ponto de vista, ele já cá está, não estando. Mas... Ontem Daniel Bessa, numa conferência no Porto, falava nos custos políticos que o país vai ter de pagar quando aceita a ajuda de determinados Estados amigos. Ou seja, qual é que é o argumento económico para se aceitar a ajuda do Fundo de Estabilização Europeu e do FMI? É que os juros baixam.
Baixam de 7 para 5, à roda disso, 4,5, 5. E, portanto, isso é positivo. Mas é esquecer, de facto, o outro lado da fatura. O outro lado da fatura significa novas leis laborais, portanto, mais facilidade no despedimento. Eu ainda ontem vim de Espanha. A Espanha não se pode dizer que tenha propriamente leis laborais muito rígidas. Passou em menos de 2 anos de 8% de desemprego para 20%. E, portanto, não é seguramente por ter leis rígidas de mercado de trabalho. E a única coisa que eles lá estão a discutir é como é que conseguem liberalizar ainda mais o mercado de trabalho. E, portanto, o FMI significa isso e significa cortes acrescidos na despesa com a educação, nas despesas de tipo social, nas obrigações sociais do Estado. Não tínhamos dúvidas nenhumas sobre isso, é esse o receituário e, portanto, o FMI já cá está, mas ainda não está. Porque se estiver, e quando estiver, e se estiver, se vier a estar, seguramente que é com um novo pacote. Eu também me lembro de ter visto o primeiro-ministro grego, há cerca de um ano, exatamente no Parlamento Europeu, dizendo que podia aceitar a vinda do FMI, da ida do FMI para a Grécia, porque ele, Primeiro-Ministro, já estava a aplicar as receitas do FMI e, portanto, quando ele viesse, não haveria nova fatura. Enganou-se redondamente, toda a gente sabe que houve, é uma nova fatura e que, aliás, ainda não acabou. E é por isso que é tão importante resistir e saber resistir ao FMI. As pessoas que acham que o FMI é a solução para os nossos problemas são, no fundo, aquelas que acham que o FMI é o seu próprio alter ego. Ou seja, o FMI traz ou traria para Portugal tudo aquilo que eles em Portugal ainda não têm a coragem de defender abertamente. E, portanto, é isso que está em jogo e, de algum modo, até é isso que está em jogo quando se trata de saber se haverá ou não segunda volta nas eleições presidenciais. Miguel Portas, muito obrigado. Até para a semana. Nada.